noite, irmãos. Posso dar? Fiquei um pouquinho fanha, agora tá tarde pra noite. O resfriado tá me pegando. Mas se ficar muito enjoado na voz aí, os irmãos vão sim, aí eu vou. Tô brincando, é o filho, né? É o filho, irmão? Certinho? Como o Glauco pregou hoje pela manhã, né, nós estamos no tema dos jovens, né, o jovem em busca da santidade, não é isso? Jovem em busca da santidade. E vamos dar continuidade, né? Eu e o Glauco, nós fizemos uma mensagem única, né? Nós cortamos alguns pedaços para dividirmos. E hoje eu vou continuar, né, a parte do versículo que faltava, né, da onde o Glauco parou em diante. E então estaremos lendo também no capítulo de Daniel. Gostaria que os irmãos abrissem Daniel, capítulo 1. Versículos de 5 a 21. Daniel 1, de 5 a 21. Eu estarei lendo os ímpares e os irmãos dos pares. Amém, irmãos? Amém. Versículo 5. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. E Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminava com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ele disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria em os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são os vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se examine na tua presença o nosso semblante e o dos jovens que comem das iguarias reais, e conforme vires procederás para com os teus servos. E ele conveio nisto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam nas iguarias reais. Dessa sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria. E Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais loucos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Assim Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Oremos.
oremos. Senhor Deus, Pai, nós te damos, ó Pai, pela Tua palavra lida, Senhor. Ó Deus, esclarece ao nosso coração, ó Deus, a Tua vontade. Senhor, nada sou se a Tua presença não estiver comigo. Nada poderei falar, ó Deus, se o Senhor não estiver adiante de mim. Ó Pai, em nome de Jesus, contempla o nosso coração, tira toda a parede, todo o empecilho, ó Deus, a entendermos a Tua palavra, ó Deus, tudo aquilo que vem a tapar os nossos ouvidos, ó Deus, tira de nós, ó Pai, para que a Tua igreja possa ouvir a Tua voz. Senhor, esclarece aos nossos corações a Tua vontade. É a oração que nós te fazemos, Pai, não porque merecemos, mas porque carecemos, ó Deus, de Ti, das Tuas misericórdias e porque somos dependentes do Senhor. Muito obrigada, Deus, pela Tua vontade nas nossas vidas, pela Tua palavra e pela Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. 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 Como foi dito pela manhã, né? O Glauco falou um pouco sobre a inteligência e a sabedoria, né, dos jovens, que eles vieram, foram exilados, né, foram capturados por Babilônia, e então eles provavelmente seriam eunucos e estavam ali para servir, para assistir na casa do rei. Agora, e de manhã ele falou também que os jovens foram ensinados a eles a cultura dos caldeus, né, dali da Babilônia. Então, logo agora no versículo 5, quando nós lemos, eu gostaria só de pedir, quando eu pedir para algum irmão ler, falar o versículo, ler, porque aí eu estou no mesmo programa aqui, então ficar trocando a Bíblia toda hora pode atrasar um pouco a mensagem. Então, os irmãos puderem continuar com suas Bíblias abertas, e se eu pedir para ler o versículo, por favor, gentilmente, leiam para mim. Pode ser um só, não precisa ser todos. Mas lá no versículo 5, nós podemos perceber, logo de imediato, que o rei, ele teve a intenção de contaminar aqueles jovens. Porque lá no versículo 4 do capítulo 1, qual nós estamos, ele já tinha ensinado ali, já tinha falado para eles ensinarem a cultura dos caldeus. E além da cultura dos caldeus, eles teriam que comer o que o rei determinasse para eles comerem, né? E interessante que o rei já estava começando a contaminá-los aí, por quê? Porque Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles vinham dos filhos de Israel. Então a dieta, né, dos judeus era diferente da dieta dos babilônios, né? Os judeus, eles não comiam carne misturada no sangue, né? Carne que tinha sangue, tinha todo um processo. Já os babilônios não, os babilônios cortavam lá aquele churrasquinho, né, que a gente comeu hoje, beleza, aquele churrasquinho, então vinha às vezes assim meio sangue, né? Então não tinha a mesma qualidade de dieta dos judeus. Então o rei, ele determinou, não, vamos comer da minha comida, vamos beber do meu vinho. E outra coisa, com relação à contaminação que o rei queria que esses jovens sofressem, é porque a comida dos babilônios era dedicada aos ídolos, era dedicada às divindades que eles tinham, porque eles tinham várias divindades, né? E como nós fazemos hoje, quando nós vamos almoçar ou jantar ou comer alguma refeição, nós oramos agradecendo a Deus, né? Mas nós oramos agradecendo ao Deus verdadeiro. Eles não, eles consagravam, ofereciam aquele banquete lá a todas as divindades que eles tinham. Então Daniel e seus amigos perceberam que se eles comessem da comida do rei, bebessem do vinho do rei, eles estavam cometendo idolatria, porque eles estavam provando, participando de algo que foi também consagrado aos deuses dos babilônios. Então nós vemos aí uma das dificuldades dos jovens, né? Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Nós vemos aí que o rei tentava contaminá-los. O rei tentava contaminá-los. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia o mundo tenta contaminar o jovem. E não só o jovem, todos que estão procurando ter um caminho certo com Deus, todos que estão procurando a verdade que é a palavra. O mundo tenta contaminar, trazendo para nós
essas coisas, festas, trazendo para nós modismos, trazendo para nós conceitos furados através de novelas, até mesmo através de outros programas que, de baixo nível da televisão, tentam nos contaminar. E às vezes nós, como algo bem disse hoje pela manhã, deixamos essas coisas entrar na nossa casa através da televisão, deixamos essas coisas entrarem na nossa vida por causa que não queremos ficar mal com um colega nosso que também é jovem. Então, nosso colega é jovem, ele não tem Deus, mas aí ele me pediu para dar uma tocadinha. E aí eu dou uma tocadinha porque eu não vou ficar mal, entendeu? Diante dele, senão eles vão me zoar. E aí a gente acaba sendo contaminado, simplesmente porque a gente não quer ser zoado. A gente não quer que as pessoas zombem de nós. Ah, é careta. Antes careta, mas indo para a glória. Amém. Do que picareta indo para o inferno. Jovem, o mundo vai tentar contaminar a gente de qualquer jeito. Ele tentou naquela época, com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e vai tentar conosco. E como se isso não bastasse, meus irmãos, ele lá no versículo 7, algum irmão poderia ler para mim, por favor, o versículo 7? E o chefe do eunuco lhe pôs outros nomes a saber, a Daniel pôs Beltazar, a Ananias a Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias da Riqueza. O que nós vemos aí, queridos? O que é o nosso nome? O nosso nome é o quê? Uma identidade. O nosso nome é a nossa identidade. Todo mundo sabe quem é o pastor Anderson. Todo mundo sabe quem é o irmão Maurício. Toca pra caraca. Todo mundo sabe quem é o irmão Maurício. Então o nosso nome é a nossa identidade. E o que o rei fez ali? O rei ele queria o domínio de tal forma que ele mudou o nome dos camaradas. Ele mudou o nome de Daniel e de seus amigos. E não só por isso, também porque iria pegar mal para a população lá da Babilônia. Porque que acontece? O nome de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, esses nomes glorificavam a Deus de alguma forma, ao Deus verdadeiro de alguma forma, ao Deus que nós servimos. Esses nomes glorificavam a Deus. E como é que as pessoas iam falar? Ah, não, veio com Daniel lá. E as pessoas iam, peraí, mas Daniel significa isso e isso do Deus. Que Deus é esse? Né? Não é um dos nossos deuses. Então iria também atrapalhar a questão da idolatria deles, a questão da divindade deles, porque ia inserir mais um Deus que eles não conheciam. E o rei, ele tentou dominar esses jovens, trocando os seus nomes. Aqui é interessante, tem muito boi, né? A gente sabe quando o boi é marcado, é de um dono, né? Uma marca, uma marca C, é do dono Carlos, da marca D, é do dono Demetrio. Então a gente sabe essas coisas, né? Então, a mesma coisa o rei estava fazendo com esses jovens, com esses 4 jovens. O rei estava mudando o nome deles. Daniel significa Deus é meu juiz. Aí o que o rei fez? O rei falou, pô, não pode, Daniel não pode ficar com esse nome, porque Deus é meu juiz. Deus Todo-Poderoso é meu juiz. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nome de Daniel de Beltesazar, que significa, Bel é uma divindade da Babilônia. Bel proteja a sua vida. O nome de Daniel, de Deus é meu juiz, passou a ser Bel proteja a sua vida. O nome de Ananias, de o Senhor demonstra a sua graça, passou a ser Sadraque, que significa sobre o comando do Deus Acu, que é Deus Lua. E o nome de Misael, que significa quem é como Deus, passou a ser Mesaque. Quem é como Acu? Quem é como o Deus da Lua? E o nome de Azarias, que significa o Senhor ajuda, passou a ser Abidnego, esqueci de anotar aqui, tá? Passou a ser Abidnego, que significa servo de Nabu. Ou seja, ele trocou toda a identidade daqueles jovens que servem a Deus, o Deus verdadeiro, para estarem ali aptos a servirem ali junto com as divindades
da Babilônia. Irmãos, o que o rei na verdade estava fazendo aqui, além de dominar esses jovens, trocando o seu reconhecimento, a sua identidade, era transferindo, ele estava tentando transferir a fidelidade que aqueles jovens tinham para com Deus, para os deuses da Babilônia. A fidelidade que o nome daqueles jovens levavam para com o Deus verdadeiro, para os deuses da Babilônia. Mas graças a Deus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles por dentro sabiam a quem eles serviam. Eles, por mais que os seus nomes foram mudados, a sua identidade permanecia dentro deles. Nós pertencemos ao Senhor Todo-Poderoso. Queridos, vão querer tirar a nossa identidade. Vão querer mudar a gente, mudar a nossa mente com relação ao nosso Deus. Vão querer arrancar a palavra de Deus de nós. Vão querer nos silenciar. Mas nós sabemos a quem nós pertencemos. E se você não sabe a quem você pertence, é hoje que você precisa saber. É hoje que você tem que decidir a quem você vai pertencer. Se é ao Deus Todo-Poderoso que nos criou, nos formou, ou é a esses deuses falsos que o mundo tem colocado diante de nós todos os dias. Todos os dias. Não deixe, jovens que estão aqui, adultos, idosos, crianças, não deixem que transfiram a fidelidade de vocês para outros deuses, além do nosso Deus. Permaneçam fiéis ao Senhor, porque o Senhor, Ele é fiel a nós. Disso nós já sabemos. Agora precisamos ser fiéis ao Senhor. Precisamos continuar com a nossa fidelidade ao Senhor, por mais que os nossos nomes sejam mudados, por mais que a nossa vida seja mudada, por mais que não permitam mais a gente vir à igreja, mas nós sabemos a quem nós pertencemos, e nós pertencemos ao Todo-Poderoso. E nessa certeza que Daniel, Ananias, Misael e Azarias tinham, nessa certeza, eles obedeceram às leis de Deus. Porque tem um versículo que diz em Romanos 10, 17, que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esses jovens, eles vêm ouvindo a palavra de Deus desde muito cedo. Eles vêm ouvindo as leis de Moisés desde muito cedo, sabendo o que Deus quer deles, o que Deus vai fazer, o que Deus pode fazer, conhecendo Deus, tendo intimidade com Deus. Esses meninos já conheciam. E o que não deixou com que eles se contaminassem, meus irmãos, foi essa fé que foi plantada através da família, através dos pais. Por isso, pai, você tem um papel fundamental na sua casa, de não deixar faltar a palavra de Deus, não deixar faltar a oração, não deixar faltar o jejum, não deixar faltar a comunhão, não deixar faltar as orientações que Deus tem para nos dar através da sua palavra. Se você que é pai não tem costume de orar com seu filho, de ler a Bíblia, passe a fazer isso. Passe a fazer isso. Além de ser gratificante, você vê os seus filhos quando vão crescendo, quando vão repetindo os versículos sozinhos, ajoelhando lá na cama, orando porque vem vocês orando. É muito bom. Eu espero que a Manuela observe a gente, observe o Glauco, observe a mim e trilhe esses caminhos de orar e buscar ao Senhor. Jovem, se teu pai não é crente, nem sua mãe, nada impede que você mesmo, você que está ouvindo essa palavra hoje, na sua casa, entra no teu quarto, tranca a porta e fala com Deus. Ah, mas eu não sei orar. Orar é a mesma coisa de você conversar com um amigo, porque Deus é nosso amigo. Deus diz, não vos chamamos mais servos, mas sim de amigos. Então Deus, Ele quer ter uma comunhão conosco, Deus quer ter uma intimidade conosco, mas a gente precisa buscar a Deus. Porque Deus, Ele não é intrometido não, irmãos. Ele não sai
Ele bate a porta. E se você abrir, Ele vem e faz a festa com você. O Senhor vem e faz a festa com você. Ele compartilha contigo os pensamentos dele para você, os pensamentos dele para nós, porque os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz, meus irmãos, e não de morte. É preciso buscar, Pai, buscar estar orientando os seus filhos nos caminhos do Senhor. Filhos que não têm pais cristãos, está você mesmo buscando orientação nos caminhos do Senhor. Se não tem uma Bíblia, com certeza pode perguntar a qualquer irmão aqui: eu não tenho Bíblia, eu quero. Eles vão te dar uma Bíblia, eu tenho certeza disso. Vão dar um jeito, mas vão te dar uma Bíblia, para que você tenha esse contato com Deus, tenha essa intimidade com o Senhor. Esses 4 jovens de sua infância tiveram essa fé guardada, e mesmo com a sua identidade completamente mudada, num lugar completamente diferente de onde eles estavam, com alimentações completamente diferentes do que eles comiam, mesmo assim eles mantiveram obedientes à lei de Deus, porque eles estavam com a lei de Deus na mente e no seu coração. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles obedeceram às leis de Deus e rejeitaram o manjar do rei. Lá em Provérbios 24, 23, diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Agora, por favor, leiam lá o versículo 8 de Daniel 1. E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Como nós lemos agora aqui em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Daniel lhe propôs no coração não se contaminar. Por que Daniel propôs no seu coração não se contaminar? Porque ele guardou o coração na palavra de Deus. E é do coração, meus irmãos, que procedem as saídas da vida. É do nosso coração. As decisões que às vezes nós tomamos, decisões muitas vezes erradas, decisões que não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus é misericordioso. Se você tomou decisões erradas, o Senhor está aqui nesse momento para te colocar, para te orientar e te colocar no caminho de volta, para te colocar no caminho certo e fazer com que você guarde o seu coração na palavra de Deus. Eles rejeitaram o manjar do rei. E nisso que eles rejeitaram, meus queridos, eles se separaram. Porque não eram só eles, eram outros jovens também que estavam lá. Mas os outros jovens estavam comendo, estavam bebendo, não estavam nem aí. Estavam apenas se agradando dos presentinhos que o rei estava dando. Até porque quando você dá um presente para alguém, você fica mais fácil de conquistar a pessoa. E aí você toma um alimento bom, né? Um vinho bom, que do rei não deveria ser nada ruim, como já vimos de manhã. Ele fez a exigência dos meninos perfeitos, né? Que a gente hoje em dia na terra não existe. Ele fez a exigência dos meninos perfeitos. Então você acha que o alimento que ele ia botar para dentro da barriga dele, você acha que era qualquer coisa? Não era qualquer coisa não, irmão. Era uma coisa maravilhosa, né? Deveria ser aquela coisa assim, nossa, né? Comida de hotel de Brasília. Né? O Gal sabe muito bem disso. Então, os outros estavam lá, degustando aquilo tudo. Enquanto que Daniel, Ananias, Misael e Azarias preferiram comer legumes e beber água. Além disso fazer muito bem a eles, né? Porque vamos colocar lá no cardápio do rei. Era lasanha, escondidinho de frango, não sei o que aí de aipim, que tem, né? Tem uma paradinha de aipim, né? Imagina, mais ou menos coisa aí, irmãos. Comida deliciosa e bem gordurosa. Empadão, feijoada, cupim assado, caldo verde, mas que é isso, irmãos? Estrogonofe, pernil, bobó de camarão. Imagina tudo isso aí
saúde deles, né? Porque estavam lá na dieta, ia ficar todo mundo em forma. Né? Os outros, enquanto que iam crescendo as gorduras, que a gente lamenta de ter, né? Eles iam ficar. Imagina. Eles, além de não se contaminarem com aquilo que era oferecido a outros deuses, eles estavam fazendo um favor à saúde deles. E eles se separaram, queridos. Quando eles rejeitaram os manjares do rei e a sua bebida, eles aí se separaram em obediência a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 3. Tessalonicenses 4, a partir do versículo 3. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vou dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Quem rejeita a santidade, não rejeita os homens, mas rejeita a Deus, que dá o seu Espírito Santo. A santificação, meus queridos, buscar estar constantemente na presença de Deus. Não estou dizendo aqui para ninguém ser super-herói, porque eu sei que nós erramos, os erros estão aí. Mas, como Paulo, nós podemos nos desviar deles. Nós podemos desviar das pedras. Como costuma dizer o nosso pastor lá na igreja, ninguém vai tropeçar no pão de açúcar. Ninguém vai tropeçar no pão de açúcar, né? Imagina, só gigante. Ninguém vai tropeçar no pão de açúcar. Mas são as pequenas coisas. Cometemos erros, eu cometo erros. Nós não somos super-heróis, nem eu, nem o Glauco, o Anderson, a Netinha. Nós não somos super-heróis, nós cometemos erros. Mas o que diferencia, irmãos, dos servos de Deus que cometem erros é quando eles se arrependem. Quando nós temos um coração arrependido do que nós estamos fazendo e sabemos que não é da vontade de Deus e não voltamos a cometer esses erros. E não voltamos a cometer. É necessário, jovens, é necessário buscar a palavra para que a gente possa obedecê-la, obedecer o que Deus tem mandado e assim estarmos num processo de santificação até o dia da volta de Cristo. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil. É muita coisa para nos provocar, para nos atentar. Principalmente nós jovens que estamos com a nossa idade aflorada. Tudo é divertido. Mas existem limites. E esses limites nós vamos encontrar apenas se nós tivermos intimidade com Deus. Se nós estivermos ligados no que Deus tem para nos falar. E só vamos estar ligados, não com um estalo de mágica, mas quando nós pararmos para termos um tempo com Deus. Tempo de meditação, tempo de oração. Como o irmão mesmo falou na EBD hoje pela manhã. É preciso um tempo de dedicação ao Senhor. É preciso um tempo para sermos a cada dia cheios do Espírito Santo de Deus. E nesse mesmo texto de Tessalonicenses 4, alguém poderia ler o versículo 9? Quando, porém, a caridade fraternal, não necessitamos
necessidade de que escrevo, visto que vós mesmos estáis instruídos, porque Deus e vos ameis uns aos outros. Ameis uns aos outros. Esse mesmo versículo vem falando de que o que Deus requer de nós é a nossa santificação, que fala para amarmos uns aos outros. Lá no versículo de 9 a 15 de Daniel, nós vemos que no 8, Daniel colocou no seu coração não se contaminar, e aí ele disse pro encarregado lá, olha, nos dê apenas a comer legumes e água a beber. E aí o encarregado ele falou, mas peraí, como é que eu vou ficar diante do rei se vocês ficarem magrinhos e os outros tudo lá bem de aparência e vocês aí fraquinhos? Senão vocês não estão recusando o que o rei mandou dar para vocês, como é que eu vou ficar? Ele vai cortar minha cabeça fora. Mas aí Daniel conversando com ele. Daniel ele poderia simplesmente ignorar aquele homem. Porque primeiro Daniel estava sendo escravo. Ele estava sendo escravo, foi tirado da terra dele, foi para Babilônia, então estava sendo escravo junto com seus amigos. Né? Então ele poderia ter raiva, não, eu vou tratar esse homem aqui, ele está querendo mandar em mim, que eu tenho que comer, que não sei o que, e que não sei o que lá. Poderia tratar o homem dessa forma. Mas o que Daniel fez? Daniel ele trata o homem com amor. Nós vemos aqui porque nós vemos o que acontece aqui, meus irmãos, dos versículos 9 a 15. O que há aqui? Há um diálogo. Daniel conversa com o encarregado, e o encarregado conversa com ele de novo. E aí há um diálogo. E ele diz, não, eu peço, Daniel diz para ele, não, eu peço, experimenta a gente, 10 dias apenas. Eles iriam ficar nesse processo durante 3 anos, né? Então experimenta 10 dias. O que 10 dias iria influenciar em 10 anos, né? 3 anos, né? Depois de 3 anos, né? Nada. Praticamente nada. Então ele falou, experimenta 10 dias a gente. Se você vir que nós estamos melhores se você ver que nós estamos melhores que os outros, aí você julga, ou se somos ruins, você olhar a nossa aparência, aí você julga o que você quer fazer de nós, o que você quer resolver a nosso respeito. E quando Daniel ele faz isso, ele põe à prova Deus. Ele põe à prova Deus. Porque ele falou, experimenta a gente, tá? Se a gente não tiver... Por que ele está falando? Se a gente não tiver bem, o que a gente vai ter que fazer? Se a gente não tiver bem comendo legumes e água, a gente vai ter que comer o quê? Os manjares do rei. Então, ou seja, eles teriam que cometer idolatria, comer algo consagrado a divindades, que não era certo de acordo com a lei de Moisés e com a lei de Deus. Então, Daniel disse para eles, experimenta, gente. Vai, experimenta, gente. 10 dias. E Deus deu graça àquele encarregado. E pela atitude de Daniel, que teve amor a ele, que conversou com ele, não tratou com desdém. Hoje em dia, a gente vê crente tratando pessoas que não têm Deus com desdém. Porque se acham melhores. Aí acabam, não, eu estou aqui, mas não quero saber desse cara, não quero saber dessa mulher. Não. Amor ao próximo, irmãos. Amor uns aos outros. O Senhor diz para amarmos uns aos outros como a nós mesmos. E como diz o nosso pastor, ele tem dito muito sobre isso, lá no Rio de Janeiro, o pastor Leonardo, um abraço para ele, toda a família. Ele tem dito para a gente que o próximo não quer dizer a questão de perímetro. Não é quem está pertinho de mim, não. Mas quer dizer relacionamentos. O nosso próximo é aquele que nós temos um relacionamento. Existem pessoas dentro das casas, né, que não são próximas, estão perto, mas não são próximas, não têm um relacionamento. Então Daniel ele teve um relacionamento com esse encarregado. Ele amou esse camarada aqui, de tal forma que ele foi amigo desse camarada, ele não quis inimizade, só porque ele era de Israel, só porque ele poderia se achar melhor do que eles, mesmo estando ali exilado, mas não. Mesmo ele sabendo que ele servia ao Deus Todo-Poderoso e aquele encarregado não, ele
estavam com ele. E o que Daniel ganhou com isso, meus irmãos? O que Daniel ganhou com isso? O que o encarregado fez? Concedeu o pedido deles. O encarregado disse: tudo bem, Daniel, eu vou experimentar vocês 10 dias. E aí depois disso aí nós vamos ver. E depois, meus irmãos, o que aconteceu? Ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Pelo que o despenseiro lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Nossa, que é muito interessante. Pelo que o despenseiro encarregado acreditou na palavra de Daniel e fez como Daniel tinha pedido, experimentou 10 dias e depois ele aí viu a diferença, viu que realmente eles estavam melhores. O sobrecarregado, o despenseiro encarregado, sabe o que ele fez, meus irmãos? Ele deixou de cumprir a ordem do rei. Ele deixou de cumprir a ordem. Porque qual era a ordem do rei? Dê a eles diariamente da minha comida e da minha bebida. E o encarregado deixou de cumprir a ordem do rei. Imagina você deixar de cumprir a ordem do rei. Você é morto, né? Você é morto. Mas ele deixou. Ele confiou no que ele tinha visto. Ele confiou que Daniel tinha alguma coisa diferente. Daniel e seus amigos. A vida de Daniel, por ele obedecer a Deus, meus irmãos, rejeitando toda aquela impureza, rejeitando tudo aquilo que poderia e queria acabar com a vida deles espiritualmente falando e acabar com o contato deles íntimo com Deus, por eles negarem tudo aquilo, Deus agraciou eles e concedeu a eles perfeição, ainda mais do que os outros. E por conta disso, Daniel e seus amigos, eles influenciaram o encarregado. Eles influenciaram de tal forma que esse homem desobedeceu o rei, correndo risco de morte. Ele desobedeceu o rei, porque foi influenciado. E eu queria perguntar, quem nós estamos influenciando, jovens? Adultos? Toda a igreja, quem nós estamos influenciando? Quem tem deixado de fazer as coisas do mundo porque tem visto as nossas atitudes? Quem tem deixado de se contaminar com o mundo porque tem visto em nós, que somos jovens de Deus, que a nossa vida é alegre? Não há tristeza para os jovens de Deus, não. Os jovens de Deus não vão para a balada, então aí não é legal. Não há isso, porque aqui na igreja nós adoramos ao Senhor. Nós somos livres para louvar ao Senhor, para aplaudir ao Senhor, para glorificar o nome de Deus. A nossa vida tem alegria, meus irmãos. A alegria que o mundo oferece é uma alegria passageira. É uma alegria que você tem quando você está com a cara cheia, porque você bebeu pra caramba e aí você esqueceu dos seus problemas. Mas no dia seguinte você acorda com uma baita de uma dor de cabeça e os problemas continuam lá. Enquanto que tem uma música, a Israel, festa de crente é diferente, pode crer. É no Espírito que a gente tem prazer. Nosso barulho é glória a Deus, é aleluia. É Jesus Cristo derramando o seu poder. Nós somos alegres, irmãos. E nós temos que mostrar que somos alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E se o Senhor está em nós, tem que ter um sorriso no rosto. Claro, você está triste, tem que ter um momento de tristeza. Mas não é o tempo todo contando tristeza para todo mundo, não. Conta as vitórias, conta as bênçãos, conta o que Deus fez na sua vida, conta o que Deus fez na sua família. Conta quem Deus libertou. Deus me libertou. Irmãos, não é só porque eu nasci numa família evangélica, não. Eu poderia ir para o mundo, eu poderia ir para o mundo. Porque cada um tem uma consciência. Mas a misericórdia do Senhor é sobre nós.
que permanecerá sobre a sua vida. Se assim você desejar que a misericórdia de Deus permaneça sobre a sua vida, ela permanecerá sobre a sua vida. Porque Deus, Ele não obriga ninguém a nada, mas o desejo dele é que todos se salvem e que nenhum se perca. O Senhor há de voltar, meus irmãos. O Senhor há de voltar. E como Ele vai nos achar? Como Ele vai nos achar? Ele achou Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele os achou fiéis. Fiéis à palavra de Deus. Porque não queriam se contaminar. Por mais que fosse agradável tudo aquilo que eles estavam oferecendo, eles não queriam se contaminar. Meu querido jovem, por mais que seja agradável demais o que o mundo tem oferecido para você, escolha não se contaminar. Escolha estar diante de Deus. Escolha a santificação, porque é um processo, né? Não é agora. Pode deixar, você não vai virar um super-herói. É um processo, meu irmão. Mas escolha estar em contato com Deus todos os dias. E negue, por mais que alguém vai zombar de você, negue as coisas que vão te afastar de Deus. E se você não tem Deus ainda, como é que Deus vai te achar, meu querido, quando Ele voltar? Como é que Deus vai te achar? Deseje que Ele te ache fiel. Senhor, eu desejo que o Senhor me ache fiel. Quando o Senhor voltar, o Senhor contemple o meu coração e veja a minha vida e fala: ó, você vem, filho amado, porque há um lugar preparado para você lá no céu. Jovem, sem Jesus não dá. E não adianta ter Jesus apenas de boca. É Jesus de alma, corpo e espírito. É Jesus por inteiro. Jesus de boca nós temos muitos, irmãos. Muitos. E esses estão levando muitos outros à perdição. Porque são pessoas que lá na frente se decepcionam e põem a culpa em Deus. Aqui em todo momento, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles em nenhum momento colocaram a sua confiança em homem. Em todo momento eles confiaram em Deus. Eles colocaram a sua confiança em Deus. Por isso que mesmo eles sendo exilados, mesmo eles provavelmente sendo castrados, porque estavam lá para serem eunucos, mesmo assim, a confiança deles estava em Deus. E eles sabiam que tudo que eles estavam passando era para um propósito maior, que Deus tem para cada um. Deus tem para cada um. Você não está aqui à toa. Você não está aqui em vão. Deus tem um propósito para a tua vida. E eu não estou dizendo isso só para você ser Deus com Jesus, não. Porque Deus tem sim. Deus não te fez à toa. Você não é do acaso, como muitos dizem. Você é a imagem e a semelhança do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, irmãos. Amém. Glorifique o nome do Senhor, irmão. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele nos criou. Ele conhece a gente por dentro e a gente por fora. Ele conhece o que está passando no teu coração, os seus problemas, o que você tem a decidir, o que estão te oferecendo, o que estão te pressionando, o que você tem passado todos os dias na sua casa, sozinhos. Deus, Ele sabe de todas as coisas e Ele quer ser seu amigo. Ele quer estar com você do seu lado, te orientando, te libertando, porque o Senhor tem poder para isso. E foi isso que Deus fez com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Não perderam sua identidade, confiaram plenamente no Senhor e foram livres, libertos daquela contaminação toda, porque influenciaram o meio onde estavam, influenciaram o dispenseiro. E de recompensa, meus queridos, o que o Senhor fez com eles? Fez com que eles fossem melhor do que todos do reino do Rei. Leiam, por favor, versículo 19 e 20. E este falou com eles, e entre todos não havia ninguém que se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei
fazer pergunta a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobri que os fatos eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios que adquiriram de toda a Babilônia. 10 vezes mais. 10 vezes mais inteligentes e melhores do que todos os magos inteligentes e adivinhos e qualquer outra sorte de homens lá poderosos. Eles eram 10 vezes mais. Essa é a recompensa do Senhor, querido, porque eles se santificaram. A palavra de Deus, para nós finalizarmos, em 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24, ela diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus nos chamou, queridos. Deus nos chamou. E o que nós temos que fazer apenas é buscar intimidade com Deus, buscar se aproximar mais do Senhor. E se você ainda não tem Jesus Cristo no seu coração e deseja fazer isso nessa noite, não fique com vergonha, não. Sabe, às vezes a gente não aceita Cristo porque não queremos ter compromisso. Porque sabemos que se aceitarmos a Cristo, a palavra de Deus ela vai nos confrontar se formos num baile funk, se formos a uma balada, se cheirarmos uma droga, se nos prostituirmos com mulheres ou homens, se praticarmos o homossexualismo. Nós sabemos que a palavra de Deus vai nos confrontar. E muitas vezes a gente não se rende aos pés do Senhor porque nós não queremos ter esse compromisso de deixar essas coisas. Nós não queremos nos deixar de não nos contaminar, nós queremos nos contaminar. Existem pessoas que querem se contaminar e por isso não se rendem aos pés do Senhor. Se você quer que Jesus Cristo liberte a sua vida, não sou eu, meu querido, não sou eu, minha querida. Mas se você quer que Jesus Cristo liberte a tua vida, levanta a sua mão. Levanta a sua mão, porque Deus tem poder para libertar. Deus tem poder para salvar. Deus tem poder para curar. Não fique pensando no que você vai fazer depois daqui, mas deixe Deus guiar os seus passos. Deixe Deus guiar a sua vida. Deixe Deus guiar a sua família. Deus ele é fiel. Deus ele mostrou a fidelidade dele para os seus jovens, para os seus servos jovens aqui, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Deus mostrou ali, livrando eles daquelas contaminações e ainda os fazendo serem 10 vezes mais do que todos do reino. Renda-se ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus há de voltar. Jesus ele há de voltar. Olha, eu já ouço isso, Nívia, há muito tempo. Desde a minha bisavó, Jesus vai voltar. E até hoje nada. Olha, mas eu quero te dizer, ele vai voltar. Eu não sei quando, eu não sei a hora, mas é necessário que a gente procure ser achado fiel. Que Deus olhe para nós e diz: servo bom e fiel, entra no reino do teu Senhor. Jesus vai voltar, queridos. Eu vou dizer mais uma vez: quem quer se render ao Senhor como o único Senhor da sua vida, o único Salvador da sua casa, da sua vida, da sua família, levanta a mão. Quem quer se reconciliar com o Senhor, deixou a igreja, está passando por um momento de pecado, está tendo problemas, não está conseguindo se controlar, não está conseguindo se arrepender do que fez, ergue a sua mão também. Não vou pedir para que você venha aqui na frente, só ergue a mão, que nós vamos orar por você onde você está. E você jovem, terceira vez, você jovem, que já é da igreja, mas ainda tem algumas coisas que precisam ser ajeitadas, ser aprumadas por Deus. Levanta a sua mão. A igreja está em oração, não fique com vergonha. Levante a sua mão. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Vamos estar orando a Deus. Senhor, a tua palavra é muito clara, Deus. Se nós apenas lêssemos, não precisaríamos de explicar, mas coube ao Senhor que expliquemos, ó Deus, a tua palavra,
que não deixam eles gozar a maior alegria que é estar em Ti. Em nome de Jesus, ó Pai, liberta essas vidas. Toca nesses corações, que ainda hoje eles recebam a Tua palavra. Eles recebam, ó Deus, o alento do Teu Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, nós quebramos e caímos por terra, ó Deus, que possa cair por terra, ó Deus, toda a artimanha do inimigo dessas vidas, que tem tampado os seus ouvidos, tem tampado os seus entendimentos, tem, ó Deus, iludido, ó Deus, vidas, com enganos, com coisas que adiante vão os frustrar. Pai, nós declaramos vida sobre essas pessoas nessa noite. Vida sobre esses jovens que estão aqui, que ainda não têm Deus. Vida sobre os jovens, ó Deus, que estão aqui e, ó Deus, são afastados dos seus caminhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles percebam a necessidade e a importância de voltar para os teus caminhos. Amém. E declaramos também as bênçãos, Senhor, e vida sobre aqueles jovens que são desta igreja, ou jovens que são de outras igrejas, que procuram, Deus, não se contaminar, mas ser cheios do Teu Espírito Santo. Não só jovens, mas toda a igreja, Senhor, a igreja de Gameiro. Pai, que quando o Senhor voltar, possa os encontrar e nos encontrar fiéis, Deus. Também oramos por mim, pelo meu esposo, pela minha família. Senhor, em nome de Jesus, sobre toda a liderança dessa igreja, sobre todos os membros, todas as crianças. Senhor, sobre eles recaiam as Suas bênçãos. Ó Deus, que a Sua mão continue, permaneça estendida sobre eles, ó Deus. E que toda flecha do inimigo lançada sobre as nossas vidas caiam por terra, ó Deus, em nome de Jesus. Porque sobre nós está a Tua potente mão. Nós estamos selados com o Teu sangue, Senhor, derramado no Calvário. E nós cremos que o Senhor há, Deus, de nos orientar, de nos instruir a fazer aquilo que é certo de acordo com a Tua palavra. Ajude esses jovens, ó Deus, a procurarem, Deus, estar se santificando diante de Ti, estar buscando intimidade contigo, para que com os amigos deles, eles possam, Deus, falar a Tua palavra, sem ter vergonha de nada, sem ter medo de nada, mas falar da Tua palavra, e que eles, onde eles estiverem, possam influenciar vidas, e essas vidas, de tão influenciadas, porque esses jovens estão cheios da Tua presença, venham também, ó Deus, à Tua casa e se encham também da Tua presença. É a oração que nós fazemos, Senhor, porque confiamos em Ti, confiamos no Teu poder. Sustenta a igreja de Gameiro, sustenta, Deus, todos os departamentos dessa igreja, sustenta, ó Deus, o pastor e a sua família, sustenta todos os membros, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, capacita-nos e orienta-nos, Deus, naquilo, ó Deus, que não nos compete, Pai. Ó Deus, mas naquilo que cabe a nós. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos estimule a fazermos, ó Deus, o que temos que fazer para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor há de voltar e nós cremos a Tua palavra. Esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos pelas Tuas infinitas misericórdias que todas as manhãs são derramadas sobre nós. Muito obrigada, Pai, por tudo que temos visto e ouvido, Pai. Ó Deus, dependemos e carecemos de Ti. Esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus.